Parar para Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve 1 hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco. Então, deixa-me desde já dizer-te que o primeiro erro, e aqui é mesmo ligado para as vendas, que nós encontramos na comunicação é a falta de empatia. Essa é já a primeira. Quando nós entramos numa comunicação one-to-one, ou neste caso vamos a dizer one-to-one, é a falta de empatia. As pessoas tendem a não criar empatia rápida. São muito egoístas, são muito egocêntricas e olham primeiro para si antes de olhar para o outro. E isso prejudica muito a comunicação, especialmente de um vendedor. Olá, bem-vindos a mais um Parar para Vender. Nós hoje vamos receber Phil. Olhem, eu por acaso estou curioso até de descobrir a origem do Phil. O Phil eu sei que não vem sozinho, o Phil hoje traz companhia e vamos falar de um tema que eu considero super importante, vamos assim dizer que nos dias de hoje, com extremo ruído, é importante dominarmos esta ferramenta que é a comunicação. Então, bem-vindo, Phil. Tudo bom? Alô, boa tarde. Olá. É o Loki está sempre aqui nas lives e na minha comunicação. Portanto, o Loki vai dizer, é possível que ele só vá embora depois, entretanto. Ele já estamos a ver. Pronto. E ele que se sinta à vontade. Vamos então àquilo que nos traz aqui. Phil, então diz-me lá. Qual é, em primeiro lugar, aqui a tua origem, este teu nome que, desconheço? Olha, então, normalmente é sempre aquilo que causa logo mais impacto, que é o Philippe Hest. O Philippe vem de França, o Hest vem da Alemanha, mas a minha mãe é alentejana. Portanto, a tua mãe é alentejana. É alentejana? Sim. O meu pai é francês, é de uma zona de Metz, portanto é ali uma terra de ninguém, umas vezes era Alemanha, outras vezes era França, durante muito tempo sempre nesta disputa, e quando o meu pai veio fazer uma obra cá em Portugal, apaixonou-se por uma alentejanita que vivia em Sines. E nasceu outra obra. Sim, construiu 2 obras incríveis. Uma mais incrível que outra, que fui eu, depois a minha irmã também. Foi os testes iniciais, que é mais velho. Ok. É tentativa e erro, não é? Sim. Muito. Ou erro e tentativa. Erro e tentativa, exatamente. Olha, Phil, tu, em termos profissionais, eu estive a ver a tua página do LinkedIn, portanto, tu tens um percurso profissional que começaste primeiro vamos assim dizer, pela imobiliária, não é? Depois acabaste por abrir aqui o teu próprio negócio. Então, aquilo que eu, no fundo, gostaria aqui de perceber é, olhando para o teu percurso, o que é que mais mudou na forma como tu comunicas hoje, Phil? Olha, deixa-me partilhar-te uma coisa que vem muito antes para trás daquilo que é a parte da imobiliária. Na imobiliária eu sempre trabalhei na área, eu nunca fui consultor, nunca fui broker, eu sempre ligado à área do marketing. Em todas as jornadas profissionais que eu fiz, eu geri uma empresa familiar, eu tive pequenos negócios, eu tive ligado, cá está, ao imobiliário, abri a minha própria empresa, tenho outros projetos e todas elas ligam a um ponto que é pessoas. E aquilo que eu sinto é que tudo
Tudo aquilo que nós fazemos enquanto pessoas e todas as relações que nós criamos supõe uma base fundamental, a comunicação. Que sejamos nós ou outras espécies ou outros seres, eles comunicam e nós comunicamos. Então, certo. aqui a relação entre todas elas, seja o meu percurso tenha começado em back-office ou front office, em diferentes áreas de negócios, todas elas vão ligar pessoas e todas as pessoas ligam por uma base de comunicação. De outra forma, elas não se conseguem entender, não se conseguem comunicar. Ok. E olha, e em que medida é que achas que a comunicação pode ser aqui uma vantagem competitiva? Olha, deixa-me ser muito sincero, é que se nós não comunicarmos, nós não vamos conseguir transmitir uma mensagem. Este é o primeiro. Se nós não tivermos a capacidade, não é só de transmitir uma mensagem, é que essa mensagem seja recebida com sucesso. Nós nunca vamos conseguir ser bem-sucedidos naquilo que nós queiramos fazer. Então, isto faz-me lembrar muito, e tecnologicamente, muito aquela conversa do eu enviei o e-mail e desresponsabilizo-me a partir daí. É a mesma coisa. Eu disse. Ok, eu disse, mas fui ouvido. A pessoa do outro lado recebeu a mensagem. E como é que ela recebeu a mensagem? É importante nós percebemos este ponto. Então, o exemplo do e-mail já toda a gente sabe. Não, temos que fazer follow-up, temos que ir lá, temos que depois mandar um WhatsApp, temos que fazer um lembrete. Na comunicação é igual. Só que muitas das vezes e achamos que está tudo bem, porque a outra pessoa entendeu. Mas é só um eixo que se chama empatia, que é perceber nos pés da outra pessoa como é que aquela pessoa recebe, como é que ela está do outro lado, como é que ela interpretou aquilo que eu disse. Portanto, sem isto, nós nunca vamos garantir que a nossa mensagem está a chegar ao outro lado com eficiência. E isso é decisor para o nosso sucesso, seja ele qual for o sucesso. Ok. Nunca partirmos então da assunção que o outro compreendeu, mas confirmarmos essa mesma passagem, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Porque quando nós assumimos que alguém entendeu, nós temos que ter um erro crasso, que é assumir que as coisas vão ser feitas como eu faria, como eu interpretaria, não como o outro interpreta. Porque nós não temos a capacidade de saber o que é que o outro está a sentir naquele preciso momento, nas condições que ele está a viver ou que está a experienciar a mensagem. Okay. Então, quando assumimos alguma coisa, abrimos margem para erro. Não quer dizer que não seja, não quer dizer que não aconteça, mas abrimos para erro. E nós na comunicação queremos mitigar o erro ao máximo. Ok. Olha, tu agora com aquilo que disseste, fizeste-me lembrar uma ferramenta. Eu sou analista comportamental da DISC. Não sei se já ouviste falar desta ferramenta comportamental. Esta ferramenta comportamental parte de um pilar que é, olha, de acordo com esta ferramenta, ao fim fomos todos mal educados. Ok? Os teus pais, o teu pai que veio de França, a tua mãe no Alentejo, também te educou mal de acordo com o DISC. Isto porquê? Nós sempre fomos ouvindo os nossos pais dizer: trata os outros como gostarias de ser tratado. E aquilo que o DISC nos diz é o que é: trata os outros como eles querem ser tratados. Ou seja, esta pequena alteração... Diz. Esta pequena alteração que é, em vez de tratar os outros como quero ser tratado, mas tratar como eles querem ser tratados, eu acho que na comunicação, se todos tivessem este cuidado, esta questão da comunicação seria muito mais simples. Sem dúvida. E eu gostava de dizer, eu até acrescento aí, como eles querem e merecem ser tratados. Ok. Fazer esta ponte, que há pessoas que nós não podemos tratar como elas querem, porque isso vai contra os princípios, contra os nossos valores, contra aquilo que é os nossos inegociáveis. Então aí também temos que fazer esta ponte. Mas super de acordo. Super de acordo. Muito bem, Ofiel, olha, quando falamos em termos aqui esta conversa no podcast, tu logo sugeriste, Eduardo, vamos falar sobre descomplicar a comunicação. Então, Ofiel, vamos a isso. O que é para ti descomplicar a comunicação? De uma forma muito simples, é fazer com que a mensagem chegue ao receptor eficaz. É falar da forma que seja
entendido e percebido. Porque se eu não estou a falar de uma forma, quer dizer que eu estou a complicar demasiado aquilo que eu estou a fazer. Então tem que ser simples, para chegar a mais pessoas, para chegar de forma eficiente a mais pessoas e para gerar resultados que interessam realmente. Ok. Então aqui vamos então pôr as coisas ao contrário, que é, porque é que tanta gente complica aquilo que, de acordo com as tuas palavras, e que eu concordo, deveria ser simples? Eu acredito que grande parte das pessoas não tem clareza na mensagem que quer transmitir. Não sabe bem o que é que quer transmitir. Hoje é mais ou menos assim, depois no segundo trimestre é mais ou menos assado e depois no trimestre já é ao contrário. E quando não há objetivamente um plano traçado, vamos dar o exemplo do GPS. O GPS só consegue com clareza dizer que o melhor caminho é este e as alternativas de caminho é esta quando nós sabemos para onde é que estamos a ir. Certo. Eu não posso dizer ao Waze, olha, vou andar, arranja-me o melhor caminho. E ele, para onde? Não tem como mudar se tu não sabes a tua direção. Então, a clareza deve-se muito também à falta de um destino. As pessoas não sabem para onde é que estão a ir. Não sabem o que é que querem ser quando forem grandes. Não querem isto no mundo dos adultos. Então ainda andam aqui a brincar aos testes. Não há uma definição. Não há uma clareza naquilo que é. Eu quero chegar ali e o que é que eu preciso fazer para chegar ali? Como há estas falhas, então torna-se tudo muito mais complicado. Que imagina, é domingo. Hoje não vou usar GPS. Tenho que ir para Setúbal. Está bem. Vejo uma placa que diz Setúbal e digo, e se eu for em frente, será que é naquela direção? Será que eu vou conseguir arranjar aqui um caminho alternativo? Talvez arranje, mas posso ir dar uma grande volta, posso entrar na autoestrada e não queria, posso ir por reservas de sentido proibido que não sei. E isto acontece porquê? Porque eu não estou com o meu GPS ligado, eu não estou com a minha direção orientada para o caminho mais eficiente para chegar aos meus objetivos. Então, tudo isto começa a complicar na medida em que eu não sei para onde é que eu quero ir. Então, eu nem sei o que é que eu quero comunicar, eu não sei o que é que eu quero falar. Como é que eu posso... Então, de acordo com o teu ponto de vista, a primeira coisa que nós obrigatoriamente temos que fazer é definir um objetivo, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Porque é que eu estou a comunicar ou o que é que eu estou a comunicar. Mas acima de tudo, o porquê? 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 Para onde é que eu estou a ir? Qual é a direção? Ok. E a partir do momento que eu defino um objetivo, qual é que tu achas que é o passo seguinte que eu devo fazer para conseguir manter essa tal clareza e descomplicação na minha comunicação? Há uma coisa que eu aprendi na altura, nos primórdios do marketing, que é fale para os que os espertos vão entender, fala para os espertos, os burros nunca vão perceber. Isto pode ser alvo de muitas críticas, mas é a realidade. E quando nós não olhamos para pessoas, categorias de pessoas, estamos a olhar para categorias de palavras, categorias de terminologias, e nós descomplicamos muito se formos simples a comunicar. E nós, muitas das vezes, por egos, porque achamos que, na minha área, se eu não uso o excelentíssimo e burocracias e tudo mais, eu não sou bem visto. Ok, quem é o meu público? Para quem é que eu estou a falar? Atenção, há comunicações que devem seguir esses registros. Mas temos o caso da política. A política, muitas das vezes, está a fazer uma comunicação que não é simples e não é clara para a maior parte da população. Em que medida é que isto vai ajudar eu a ter votos? Não vai, em momento algum. Por isso é que nós começamos a notar que a maior parte dos populistas, não é? Dos políticos que são populistas, tem uma maior, pelo menos, adesão por parte do público, por parte de... Porquê? Porque entendem melhor a mensagem. Comunicam da forma que eu estou disponível para ouvir. Então, muitas das vezes nós erramos porque estamos a achar que a nossa comunicação, quando falamos em comunicação cuidada, quando falamos de uma comunicação corporativa, achamos que é usar termos altamente desenvolvidos e altamente específicos e altamente cuidados, que muitas das vezes não é o propósito. Então, acho que é, para além de nós termos uma clareza do nosso caminho, nós sabermos
público, para quem é que nós estamos a falar, e adaptar o nosso discurso ao nosso público. Se nós podemos usar, eu na outra vez no mercado imobiliário as pessoas conhecem muito o acrónimo CDI, que é Círculo de Influência. Em muitas áreas não sabem o que é CDI. Então se eu chegar todo pimpão a dizer, vai ao teu CDI e faz umas 10 calls, a pessoa vai dizer assim, ok. E ficou-se ali, perdeu-se ali contacto, perdeu-se ligação, porque a pessoa, eu achei que ela sabia o que era CDI, porque é tão elementar, é tão básico, porque eu vivo naquele ecossistema e sei o que é que aquilo quer dizer, para outra pessoa, o ecossistema pode não saber o que é que aquilo quer dizer. Claro. Então é muito adaptar aquilo e simplificar ao máximo. Usar palavras simples, para que é que estou a usar palavras complexas? Para dizer o mesmo. Não faz sentido. Ok. Então, aquilo que nós aqui temos é, no fundo, comunicarmos não de acordo com a nossa intenção, mas comunicarmos de acordo com aquilo que possa ser a percepção do outro. É isso que tu defendes? Nós devemos comunicar com a nossa intenção de forma a que a percepção do outro esteja congruente. Eu não posso estar a comunicar. Quando existe uma comunicação sem intenção, a mensagem vai perder, de alguma forma ou de outra. Porque eu não sei porque. Cá está, é aquela falta de clareza. Eu não tenho intenção. Não é intencional aquela comunicação. E quando eu digo intencional, tudo tem uma intenção. Ou deveria ter. E muitas das vezes pode ser só. Estou em casa e quero comunicar com a minha mulher e quero transmitir afeto, ou quero pedir para ela fazer o jantar, porque eu hoje vou estar mais atarefado e não consigo, ou eu vou fazer compras e quero saber o que é que a minha mulher quer que eu compre. E isto é intencional. Só que muitas das vezes nós não temos esta comunicação intencional e perde-se informação pelo meio, que é, eu achei que tu ias, então não é tão óbvio, então se eu estou a trabalhar até às 11 não é óbvio tu fazeres o jantar. Não é óbvio eu fazer o jantar, porque nunca faço o jantar para quando estás a trabalhar. Então, deve ser intencional, toda a comunicação deveria ser intencional, seja por um cariz profissional, pessoal, relacional, não interessa, e tem que ser também percepcionado pela pessoa da melhor forma possível, para existir aqui congruência daquilo que eu estou a comunicar e aquilo que a pessoa está a receber. Senão fica uma conversa incongruente. Eu estou a comunicar A e a pessoa está a receber B. Então estamos desfasados. É como os ímãs, as polaridades que não se tocam, então nós estamos a ter os ímãs e estamos a repelir o ímã em vez de aproximá-lo. Ok. Olha, mera curiosidade, como é que tu passaste do imobiliário para esta área da comunicação? O que é que te levou a esta alteração? Olha, eu ainda tenho uma conotação aqui ao mercado imobiliário, ainda trabalho com alguns agentes e trabalho com algumas marcas dentro do imobiliário. O ponto aqui foi mais pessoal. Eu senti a minha jornada, aquilo que eu estava a fazer, e fez-me crescer muito, fez-me aprender muito, foi uma jornada riquíssima, mas eu cheguei a um ponto e disse, eu quero mais. Não hoje, mas eu quero construir para mais. Quero construir algo futuro. Eu tenho o meu próprio negócio, tenho a minha própria estrutura, tenho uma ambição sem limites. Por muito que transformemos pessoas e cultivemos pessoas dentro das nossas estruturas, nós sabemos que vai acontecer um limite, porque a nossa estrutura há de ser limitada para aquela pessoa se for altamente ambiciosa. Mas aquela pessoa pode chegar até CEO. Está bem, mas CEO de uma empresa que tem aquela base, aquele teto, que é definido por alguém, tem o seu limite. Quando sou eu do teto, eu não tenho limite. Então foi muito esta visão que eu tive, que é, ok, como é que eu me vou posicionar daqui a 10 anos, onde é que eu quero estar daqui a 10 anos? E comecei a perceber. Sou diretor de marketing de um grupo de 7 agências imobiliárias. Daqui eu vou para onde? Como é que eu vou crescer mais? Só se eu for sócio. Só se eu passar para sócio. Não invalida, porque continuo com uma relação incrível com quem me acolheu e deu essa oportunidade na altura,
e continuamos a fazer negócios e a trabalhar em conjunto, mas eu marcar os meus tetos, eu também sou, na altura era muito, gosto das coisas do meu jeito. Do meu jeito, então tem que ser eu a assumir o risco, tem que ser eu a pôr as mãos na massa. Boa. Isso foi muito essa jornada que me fez fazer aqui o twist, que é, está na altura, porque não vai ser daqui que eu vou tomar esta decisão. Ok. Olha, e diz-me uma coisa, fruto dessa tua experiência nessa área e noutras áreas, quais são assim os maiores erros que tu vês em termos de comunicação? E vamos falar aqui na linguagem quer verbal, quer na não verbal. Então, deixa-me desde já dizer-te que o primeiro erro, e aqui mesmo ligado para as vendas, que nós encontramos na comunicação é a falta de empatia. Essa é já a primeira. Quando nós entramos numa comunicação one-to-one, ou neste caso vamos a dizer o one-to-one, é a falta de empatia. As pessoas tendem a não criar empatia rápida. São muito egoístas, são muito egocêntricas e olham primeiro para si antes de olhar para o outro. E isso prejudica a comunicação, especialmente de um vendedor. Quando nós estamos a olhar para um vendedor, se o vendedor não se puser do outro lado e não entender que não é sobre ele, é sobre a outra pessoa, nunca vai conseguir ter vendas consistentemente eficientes. O que vai acontecer é, esta passou, a outra passou, mas há de chegar um cliente um pouco mais exigente que vai dizer, a atenção tem que ser para mim, não é para ti. Isto não é sobre ti, é sobre a minha necessidade e não é sobre a tua necessidade de vender, é sobre a minha necessidade. Nós começamos a entender que o jogo funciona muito melhor quando nós perguntamos em vez de respondermos. Nós vemos que nós começamos aqui a dominar muito as conversas, nós vemos que conseguimos persuadir muito mais porque sabemos qual é a real necessidade da outra pessoa. Então, eu diria-te aqui que o maior erro, um dos maiores erros é a falta de empatia. Outro dos maiores erros que nós vemos é as pessoas não ligarem completamente à sua aparência e à sua postura. E a postura tem muito que se diga. Nós falamos de postura, por exemplo, se eu estivesse aqui a falar assim contigo, eu tinha uma postura completamente diferente de estar aqui a falar assim contigo. Claro. Então, isso transmite-se visualmente. E nós temos uma ciência estudada, sem factos, mas estudada aprofundadamente, que se chama a ciência de tirar a pinta. E quando nós estudamos isto, a ciência de tirar a pinta, eu já estou a vir lá ao fundo e a pessoa já me está a fazer um raio-x e já me está a dizer, não gosto daquela pessoa. Já ou gosto. Ou gosto. Sim, ou gosto daquela pessoa. E tudo tem a ver com a forma como nós nos vestimos, a forma como nós andamos, a forma como nós apresentamos o nosso corpo. E quando eu digo isto é postura direita, se temos a cabeça mais levantada ou mais para baixo, se temos os ombros mais para a frente e as mãos completamente nos bolsos. Tem influência no impacto que nós criamos na primeira impressão. Então há um desconectar muito grande que é a pessoa dizer eu sou assim e está tudo bem e a pessoa vai-me aceitar como eu quero. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu não estou a dizer que nós temos que nos descaracterizar, mas ter camaleónicos ao ponto de nos conseguirmos adaptar a diferentes situações. Eu não vou para um casamento de havaianas e calção de banho. Isso eu vou para a praia. Porquê? Porque o ambiente da praia pede-me para eu ir de calções e havaianas e o casamento pede-me para ir um pouco mais formal, no mínimo casual chique. No mínimo. É o que eu acho que seja sensato. Portanto, depois aqui vamos trabalhar duas coisas, que é o bom senso e a lógica. E a lógica, não é? Porque é lógico que nós temos que fazer isto. Mas, acima de tudo, o bom senso. Portanto, eu diria, na componente, vamos chamar assim mais esotérica, a empatia. Não há nada que tu consigas trabalhar dentro da empatia. Na componente não verbal, tudo o que tem a ver muito com a aparência acaba por ser muito desleixada ou too much. Então, dá ali muito de si que não é necessário para
para aquele evento e para aquele acontecimento em específico, e depois postura, as mãos, a forma como fala, tem gestos pacificadores que usam, que são altamente mitigáveis, e depois na linguagem verbal, muitas bengalas. As bengalas e as não palavras que são usadas, as não palavras, neste caso, as bengalas, e as palavras que servem só para encher. Tipo, então, mano. Não é preciso. Elas não fazem sentido estar aqui. E usas, não é? Porque é um que infindável. E isso descredibiliza a pessoa. Acaba por tirar poder à pessoa. E não acrescenta valor, na verdade. Ainda há pouco estava a falar das pausas e dos silêncios. As pausas e os silêncios é o melhor que nós podemos usar para mitigar estas não verbais, estas verbais que usamos que não acrescentam valor. Então, olha, as pessoas ganhando consciência disso, não é? Da postura, das bengalas, de todos estes jeitos que efetivamente não estão corretos, o que é que achas que, depois de ganharem essa consciência, como é que elas podem alinhar aquilo que é o discurso, o tom de voz e essa postura? O que é que elas devem fazer então para alinhar a partir do momento que ganhem essa consciência? Não é uma pergunta simples. Epá, eu só faço perguntas complicadas. Os meus filhos é que me dizem isso. Eu posso dar uma resposta rápida que não quero, para não induzir ninguém em erro. Porque faço assado e cozido. Mas isto vem muito mais de alinhamentos. Para aquilo que nós falávamos no início, que é para onde é que eu quero ir, qual é o meu, como é que o meu público fala, como é que ele se comporta, qual é a minha tribo, na verdade. Eu quando encontro a minha tribo e quando eu descubro que ali é a minha tribo, eu vou a partir de saber qual é a minha postura, quais que são os jargões, como é que eles vão aceitar a minha mensagem, como é que eles vão aceitar os meus comportamentos. Quando isto acontece, é muito mais fácil depois nós transmitirmos mensagens e nós comunicarmos de forma eficiente. Como é que eu vou ligar isto à minha marca? Cá está, vai depender. Eu posso dizer, olha, usa uma postura assim, mete as mãos nos bolsos com os polegares para fora, faz assado e faz cozido, projeta sempre para... Ok, tudo bem. Mas se eu estiver a falar para uma comunidade de gnomos, eu vou ter que falar... Se eu falar para cima, os gnomos não vão ouvir. Claro. Se bem que isto é aqui muito, muito filosófico e muito bonito, mas na prática acontece muito isto, que é, se eu estou a falar com malta que é mais do surf, tenho que usar jargões do surf, eu tenho que estar numa postura mais descontraída, se calhar eu ia estar assim mais relaxado, ombros mais relaxados, uma mão mais caída, ia falar, dude, bué fixe. Não é? Então eu tenho que me adaptar sempre ao que é a minha comunidade. Portanto, eu acredito que quando nós temos esta clareza, quando nós temos esta consciência daquilo que eu não estou a fazer, se eu tenho esta consciência, é porque eu sei para onde é que eu quero ir e tomei consciência. Porque eu já sei. Porque senão eu não me apercebo. Ou alguém levantou assim a flag, ou eu tomei consciência que na minha tribo, no meu ecossistema, isto não é uma boa prática. Ou porque quando digo sou olhado de lado, ou porque quando digo não me sinto bem, ou porque a minha piada não está a causar impacto, por algum motivo. Então eu identifico que algo não está certo. Quando eu identifico isto, é perceber como é que eu posso mudar. Então deixa-me observar e ouvir, usar os meus outros sentidos, que não falar, ouvir e observar e perceber como é que esta tribo funciona, o que é que eles gostam de ver, o que é que eles gostam de ouvir. Que outras palavras é que eu posso adicionar ao meu dicionário que seja mais ao encontro daquilo que a minha tribo quer ouvir. Eu não te consigo dar uma framework estruturada. Há muitos clichês, mas vai depender muito da área de negócio, da posição. Eu sendo um líder de uma equipa de 100 pessoas, o meu comportamento é completamente diferente se eu sou um solopreneur e trabalho com a minha mulher. São formas de estar completamente diferentes. Olha, mas
o mas aqui foi mal posicionado. Este mas foi muito mal posicionado. O que eu te queria dizer era, ok, eu quando estou a trabalhar com vendedores, há determinadas práticas, e nem tem tanto a ver às vezes com a comunicação, ok? Mas práticas comerciais, de consistência e de planeamento, em que eu digo assim, ok, olhem, isto é importante para a empresa, mas também é importante para aquilo que é a vossa marca pessoal, não é? Porque, pá, num primeiro momento, se a pessoa não conhecer a empresa que eu represento, ok, eu sou a representação da empresa, portanto, eu estou a vender primeiro a minha marca pessoal, e se ele ficar convencido pela minha marca pessoal, estará depois provavelmente disponível para ouvir falar da empresa e dos produtos da empresa. Isto tudo para te dizer o quê? Tens aí na tua assinatura eumarca.pt. E aquilo que eu, no fundo, quero dizer é o quê? É que quando nós estamos a falar naquilo que é comunicação e de nos ajustarmos, no fundo também estamos a construir e por favor, diz-me se concordas ou não, com aquilo que é a nossa marca pessoal. Faz sentido o que eu estou a dizer ou não? Faz todo sentido. Faz todo sentido. E hoje em dia nós já conseguimos observar que as empresas, mesmo do ponto de vista organizacional, estão a mudar. Ou seja, à data de hoje as empresas também estão a privilegiar que os próprios funcionários trabalhem a sua marca pessoal. Quando eu digo trabalhem a sua marca pessoal, não é eles começarem a fazer vendas, começarem a ser freelancers, não é o objetivo não é esse, mas é mostrar que tipo de tribo é que nós temos dentro da nossa empresa. E isso só se consegue se as pessoas forem autênticas. Se eu der um padrão, obviamente que há regras, e mesmo numa democracia há regras que têm que ser cumpridas. Dentro de uma empresa há regras, mas a pessoa adapta-se às regras. E com isto a regra é assim e eu vou-me adaptar àquelas regras. Ou melhor, eu não gosto muito do termo adaptar, prefiro o termo flexibilizar. Porque o adaptar eu vejo muito em ser 2 blocos de plasticina, nós misturamos aquilo que é o amarelo e o azul em 2 barros de plasticina e o que acontece no meio é que começa a ficar verde. Isto é adaptação. Ok. A plasticina começa-se a adaptar uma à outra e começam a criar algo ali ao centro, que não é nem um, nem é outro. Eu prefiro a flexibilização, que é mais um elástico. Que é, eu tenho isto aqui mais curvo, elástico ou a borracha consegue fazer o efeito curvo, nunca perde a sua essência, nunca perde a sua origem e nunca é atacado por outra origem. Pode mudar a sua forma, claro que sim, mas nunca vai perder a sua base e a sua gênese. Então ela consegue sempre voltar à sua origem e consegue sempre ficar uma linha reta, a forma que for a borracha. E quando nós conseguimos compreender isto, ajuda-nos muito a comunicar a nossa marca pessoal, sabes? Porque o que eu vejo à data de hoje é que as pessoas dizem porque a empresa comunica assim. Não, o pensamento devia de ser ao contrário, que é como é que eu vou comunicar a mensagem da empresa? Porque isso é que vai fazer as pessoas criar identificação. Ainda para mais na componente comercial. Se eu sou comercial, não é a empresa que vai angariar clientes. Sou eu. Eu, enquanto comercial. O setor imobiliário tem muito isso, que é, existe a marca, seja ela qual for, depois existe o franchise, que é uma submarca da marca, ou uma marca que tem depois um sufixo, tem a marca como prefixo e tem um sufixo que é, sei lá, o Eduardo Mota Fil. A marca é Eduardo Mota e o Fil está como a agência imobiliária. E depois temos duas que são as marcas pessoais que andam a defender 2 coisas, a agência e a marca. O que acontece é que o que a marca faz é tentar abrir mais franchisings, que isso é o que vai fazer a marca também ganhar dinheiro, outros negócios, mas isso é teoricamente o principal. Esses o que vão fazer é tentar angariar o maior número de agentes que estejam alinhados com a marca para vender o maior número de imóveis. Exatamente. Porque não há outra, pode ser em voluntria, pode ser em qualidade, cada um tem a sua estratégia. Mas não há um interesse
Porque uma agência não pode vender imóveis porque não tem uma força comercial per si. Eles precisam dos agentes para fazer, os vendedores, os comerciais, para fazerem essa, ou para serem essa força de venda. No caso, se eu for dizer, tu tens que dizer isto desta forma, eu estou a descaracterizar a pessoa. E a pessoa está a perder a sua essência. Então parece que eu só, em vez de eu com 10 comerciais, com a mesma mensagem, trabalhar 10 pessoas deste comercial, 10 pessoas deste comercial, 10 pessoas deste comercial, o que eu estou a fazer é 10 comerciais, eu só estou a chegar a 10 pessoas. Porque vocês têm que dizer esta frase, desta forma, que é a minha forma. Nem é a vossa, é a minha. Então as pequenas comunidades que eles têm, se calhar de 20, 30, 50 pessoas, são cortadas a priori porque eles não recebem a mensagem. Eu, owner da marca, acho que eles têm que receber. Então o que eu tenho que fazer é deixar livremente eles dizer assim, olha, esta é a base. Isto é aquilo que nós comunicamos. E daí, usa os teus termos, usa aquilo que tu achas, desde que não vais contra nada que seja os princípios da marca, tu é que constróis. E isso é quando nós chegamos a uma plenitude de entender que uma marca pessoal é isto, eu trabalho a minha zona de influência, eu tenho um posicionamento junto de uma comunidade. Isto é posicionamento da minha marca pessoal. Depois tem outros princípios, mas a base é isto. Eu ser percebido, eu filo como uma marca. Olha, temos a primeira pergunta do público, que é do Pedro Valido. O Pedro Valido, olha, que também já foi um convidado do Parar para Vender, é um especialista em gestão de mudança. E então, diz ele, faz todo sentido, portanto, isto está a ter sido alguma coisa quando nós os dois disse. Vamos à pergunta em si. Em comunicação corporativa, nomeadamente em gestão da mudança, vendas ou não, muitas vezes somos levados a criar mudanças de paradigma. Como é que devemos atuar neste caso em termos de comunicação? Quando pretendemos as mudanças de paradigma, gestão de mudança. Tendo em consideração que isto não é um chat, eu não consigo ter um pouco mais de contexto, eu vou assumir que esta mudança de paradigma é a pessoa vive num contexto e eu estou-lhe a mudar completamente o contexto. A pessoa é traçada para fazer aquilo e eu estou-lhe a mudar completamente o contexto e como é que eu posso fazer esta virada. Às vezes, é assim, conhecendo o background do Pedro, eu acredito que esta pergunta seja muito em, imagina, mudanças de cultura dentro de uma empresa, gestão de mudança organizacional e comportamental dentro de uma empresa. Olha, está aqui ele já a explicar um bocadinho melhor. Teve a ver com comunicar para expertos. Deve ter sido quando tu disseste aquela situação. Muito Exatamente. Obrigado, Pedro. Ok. Não é fácil, mas aquilo que a minha experiência me diz, até mesmo para quem não sabe, eu fui professor internacional de dança ainda há alguns anos, e quando eu estava em workshops ou aulas regulares, e eu dei regularmente estas aulas, havia sempre o Chico Esperto. E o Chico Esperto é que pode construir uma turma ou pode destruir uma turma. A minha sugestão e aquilo que sempre funcionou comigo é ter essas pessoas connosco e não contra nós. Ou seja, essa pessoa, eu não quero... nunca vejam isto como uma manipulação, porque nós estamos a fazer isto para o bem. Portanto, isto é influência, é termos alguém do nosso lado. Esta pessoa, o que nós temos que fazer? Nós temos que identificar quem é, o Chico Esperto, e esse Chico Esperto vai nos ajudar a ser o promotor da mudança. Ok. É assim que eu veria. Perceber, numa aula, numa turma, numa empresa, eu tenho alguém que está constantemente a dizer, mas isto não faz sentido, isto não é assim, devia de ser assado, e depois vai para a copa e começa ali a minar as pessoas, a dizer assim, isto agora tem algum sentido, então, mas agora vamos ter que picar o ponto todos os dias, então antes nós fazíamos como queríamos, agora se tem que ir fumar, tem que picar o ponto, se tem que entrar, isto é tudo para nos descontar o salário. Ok. E se nós chegarmos ao pé da pessoa e dissermos assim, olha, eu sei que isto vai criar aqui um ruído brutal cá dentro.
E eu sei que dificilmente nós vamos conseguir ter uma mensagem de sucesso, mas eu acredito que tu és um pilar fundamental para me ajudar nisto. Porquê? Porque tu és uma pessoa responsável. E depois aí temos que nunca mentir, mas sobre os pontos positivos daquela pessoa. E o porquê que aquela pessoa deve ser a minha aliada. Porque das duas, uma. Ou ela é a minha aliada porque eu vejo este valor acrescentado, ou então é despedida porque não faz sentido com os novos moldes da empresa e cultura. Isto é linear. É contratar rápido, despedir ainda mais depressa. Não é? É base. Então, se aquela pessoa deixa de estar alinhada com a cultura, porque eu não vejo valor, se eu vejo que é um elemento chique esperto que possa ser muito destrutivo, e eu não vejo características positivas para o novo alinhamento, para a nova cultura, ele tem que se afastar, tem que sair. Certo. Então, se eu vejo esses benefícios, eu tenho que lhe dizer, pá, tu és uma pessoa super pontual, és uma pessoa responsável, és uma pessoa que consegue ajudar-me a transmitir a mensagem. Como é que achas que eles conseguiriam entender isto desta forma? Da forma que nós percebemos. Não é? Ou seja, eu estou a distanciá-lo um pouco na cabeça dele daquilo que são todos os outros. Quer dizer, que tu és uma peça fundamental nesta estrutura e que eu entendo porque tu vives o mesmo ecossistema que eu. Nós somos da mesma linhagem, vamos chamar assim. Não quero distanciar isto. Eu percebo aquilo que tu fazes, coaduno com isso. Então, tu, como é que seria a melhor forma? E a pessoa vai começar a dar ali alguns inputs, vai dizer, pá, eu acho que realmente isto pode criar um atrito, talvez assim, talvez assado, pá, não sei. E criamos ali quase compromissos e acordos, que é como tu me estás a sugerir, no final do dia a pessoa pode dizer A e nós terminamos a conversa com B, que era isto que eu queria, e perceber, ok, então e o que é que achas se nós fizermos assim? Pá, não concordo. Então como é que tu farias? Deixar a pessoa falar, responder, e nós agarramos naquilo que é o importante para nós. Olha, isto é importante para nós montarmos aqui uma estrutura e ele ser kind of valorizado e promotor desta mudança. Isso vai nos ajudar muito. Não vamos ter algo similar e a vir contra a maré. Isso acaba por ir um bocadinho no que diz aqui o Pedro, não é? Mudança do que acredita, pensa e age. Sim. Não é? Sim. Olha, naquilo que também é eu marca, naquilo que é marca pessoal, tu vais ter este fim de semana um evento que tem um nome muito engraçado, Phonics, afinal sua marca. Este Phonics faz-me lembrar muito anos 80 e 90, não é? Então, queres-me falar um bocadinho sobre este evento que estás a desenvolver, Phil? Sim, não é Phonics, só para quem não esteja a ver a imagem, não é Phonics. Não é Phonics, não é Phonics. Vamos assumir que é Phonics, ok? Só para... Está bem. Também posso dizer em inglês ou em espanhol, que não soa mal, não é? Que afinal sou uma marca ou roder, afinal sou uma marca. Fica emblemático, só assim. Não é? Epá, o problema está na língua portuguesa. Olha, esta nossa terceira edição inicia em 2023, porque em 2023, sendo muito, muito objetivo, eu pensei, eu quero começar a diferenciar e a destacar no mercado, eu ainda não ser convidado para palestras, já dava formações, mas não tenho autoridade suficiente para ser convidado, então eu vou criar um evento. E é no meio, eu sou a estrela da companhia e vou estar num palco. Pronto, e comecei muito próximo de pessoas que fizeram parte da minha jornada, muito próximo de pessoas que acreditaram em que eu consegui ser o promotor desta mensagem, mas o Foda-se vem trazer muito um ADN de pessoas que querem fazer diferente, mas fazer não é só a frase feito, é melhor feito do que perfeito, mas sim é melhor bem feito do que perfeito. E o Foda-se traz muito esta ideologia, que é vamos fazer as coisas bem feitas. Pode não ser em grandes escalas, mas aquilo que fazemos em pequena escala, que seja bem feito. E aquilo que nós queremos é, pelo menos,
uma mudança criada neste fim de semana por participante, por pessoa. Eu não gosto de dizer participante porque eu não gosto de distanciar participantes, oradores, porque nós ali tentamos sempre envolver ao máximo, mais do que os oradores, as pessoas que estão no evento. Ou seja, Ok. o orador, muitas das vezes são pessoas. Eu não quero ser mal interpretado com isto, mas um orador muitas das vezes é uma pessoa intangível, ou seja, ele vai entregar valor, super valor, mas depois tem a sua agenda. Ele está ali e depois vai-se embora. Nós não conseguimos garantir que todos os oradores estejam o evento todo, a falar com toda a gente. É muito difícil que isso aconteça em qualquer evento. Claro. Então, o que nós promovemos muito ali é que talvez o promotor da mudança seja a pessoa que está sentada ao teu lado. Mas tu não lhe deste a oportunidade, porque tu estás tão focado no orador, que tu não deste a oportunidade à pessoa que está ao teu lado. Então nós trabalhamos aqui duas layers, que é o networking, mas antes trabalhamos a layer do net people, que é conectar antes de conectarmos negócios. Porque de outra forma não conectamos negócios. As pessoas não se identificam, as pessoas não se conhecem, não têm a vontade para se aproximar, então não cruzam negócios. Vão estar ali no seu círculozinho, com as pessoas com quem foram, ou estão sozinhos e ficam num canto sozinhas, porque fazer networking não é fácil. Porque as pessoas estão a pensar como é que eu vou vender o meu negócio? E começa tudo mal. Aí. Claro. Como é que eu vendo o meu negócio? É como é que eu vou conhecer novas pessoas? E perceber, na teoria das vendas, perceber se eu tenho alguma coisa para acrescentar àquela pessoa. Exato. Então nós criámos este evento, ou melhor, eu criei este evento a pensar em duas coisas. Empreendedorismo e marcas pessoais. Porquê? Porque eu sou empreendedor e sou uma marca pessoal e é aquilo que eu trabalho. Empreendedorismo e marcas pessoais. E fez-me todo o sentido pensar mais do que vou trazer só empreendedores, vou trazer investidores, pensar eu enquanto empreendedor e enquanto marca pessoal, o que é que eu trabalho, o que é que eu preciso para chegar a outro patamar, para elevar a régua do mundo. E é aí que entra depois a seleção dos oradores. Eu preciso de alguém que seja bom nisto, eu preciso de alguém que seja bom nisto, eu preciso de alguém que seja bom nisto. Por isso é que nós temos um painel tão eclético dentro do nosso evento. Sim, não é algo que é vendedores. Não, temos desde o desenvolvimento pessoal, a inteligência artificial, a produção de conteúdos, a empreendedorismo. Sim, temos aqui logo no primeiro dia a Rita Pizarra, o Paulo Moreira, especialista em inteligência emocional, o Márcio Miranda, e-commerce, não é? Corrijo-me se eu estiver enganado. Ele é responsável pelo e-commerce do Grupo Nabeiro, o team leader. Exato. Temos depois temos a ti, depois temos aqui a malta do marketing digital, se eu não estiver aqui enganado, nas perguntas e respostas. Olha, depois temos... mais ou menos. Essa sessão de Q&A normalmente eu tento enriquecer com várias perspectivas. Tens o Timeless, ele não gosta de ser chamado de influencer, mas foi uma pessoa que construiu a sua marca ligada àquilo que é a sua profissão, uma das suas profissões a full time, que é ser pai, e construiu uma comunidade muito ativa, pelo menos nas redes, no Instagram, que é onde eu sigo. Tens o Simão, que é terapeuta, o Simão muito sobre ansiedade, é uma pessoa olhada muito focada para a ansiedade e stress, e tens o Rui Martins, que é ligado ao imobiliário, que é um empresário e, à data de hoje, também é uma marca sólida no mercado imobiliário. Portanto, tens aí três vertentes completamente diferentes, um empresário, vamos categorizar assim de forma rápida, um influenciador e um terapeuta que vai falar sobre como é que isto se liga tudo também. Então, são sessões de Q&A muito giras porque têm pontos de vista completamente diferentes. Temos depois o Luís Diogo, cá em baixo temos o Alexandre Monteiro, ok? E a Mariana Costa, aqui também uma influencer digital. No dia a seguir, no sábado, temos então o João Cortinhas, temos o Frederico Carvalho aqui, este sim ligado ao marketing digital, o Tima Vieira, para o Paola Brecciani, o Augusto Pinheirinho, também ligado ao imobiliário, Roberto Gomes, a Laura Fontoura
e o Jorge Coutinho, mais ligado ao desenvolvimento humano. Não? Sim. Portanto, aqui nós temos fio a pavio. Eu que sou empreendedor, eu tenho a capacidade de, neste evento, eu perceber toda a estrutura que eu preciso de ter para empreender sem muita ansiedade, sem muito stress, sem... Numa vertente, como é que eu consigo gerir melhor as minhas emoções, mesmo que eu tenha uma equipa para gerir e o meu negócio para gerir, como é que eu consigo gerir melhor as minhas emoções, como é que eu consigo ser um melhor comunicador e mais eficiente, como é que eu consigo ir a minha marca para o mercado através de conteúdos ou através de posicionamento, como é que a minha marca se deve posicionar e quais é que são os pilares base para eu definir a minha marca, como é que eu vendo também. Então nós falamos um pouco de tudo, inclusive aqui alguma jornada empreendedora, como é o caso, por exemplo, do Tim Vieira, que também vai dar aqui alguma motivação e uma perspectiva de quem é investidor, quem é empreendedor e quem também já fez muitos caminhos. Portanto, é sempre importante nós termos aqui vários eixos a complementar num sítio só. E normalmente temos eventos um pouco mais limitados na minha forma de ver. Olha, vamos agora para uma coisa que é sempre, vamos assim dizer, mas que acontece, faz parte do nosso dia-a-dia, mas que é sempre um bocadinho mais desagradável, vamos assim dizer, que é como é que nós havemos de lidar com conversas difíceis sem gerar resistência. Eu aprendi uma palavra genial do Alexandre Monteiro que adotei nos discursos. Compreendo. Compreendo. Então é nós compreendermos. Compreender não me diz que eu aceito. Compreender não diz que eu me sujeito. Compreender não me diz que eu... Compreender é, eu entendi a tua mensagem, eu compreendo. Ok. A pessoa do outro lado o que vai dizer é, ok, esta pessoa ao menos entendeu aquilo que eu disse, compreendeu aquilo que eu disse. Então vai ter menos atrito. Simplesmente a dizer, eu compreendo. Depois é trocar o mas pelo i. Isso aí é chave. Quando nós usamos o mas, nós criamos uma estrutura de colisão. Porque o mas é o outro lado que é a minha opinião. Normalmente. Eu gosto muito de ti, mas não tiveste a melhor atitude, não és a pessoa mais... Ok, eu já estou a ir com um pensamento contra o pensamento da outra pessoa. Independentemente de ser positivo ou negativo o pensamento, para a outra pessoa tu estás aí contra a minha ideia. Se eu trocar pelo i, é um complemento à ideia. E nós conseguimos usar o i até para complementar o caminho, dando a nossa posição, que é o mas, porque eu queria usar o mas eu vou usar o i e dou uma volta um pouco maior para chegar à minha conclusão. Que é, por exemplo, um exemplo prático dos AirPods, e tu dizes-me, epá, eu não gosto nada de AirPods, por exemplo. E eu digo-te, mas olha, são os melhores para isolamento de ruído. Eu estou a ir contra o tu não gostas. Epá, que tu gostas ou não gostas não me interessa. O que eu te estou a dizer é que aquilo é o melhor. Então eu não estou a ir contigo. Se eu usar o i, eu posso dizer exatamente a mesma coisa. Eu digo, e eu também acho por acaso que são muito overpriced. Ainda que sejam os que têm melhor isolamento de ruído, mas também tens outras ofertas no mercado. Pronto, eu manifestei a minha vontade de querer dizer que efetivamente isto era bom, não fui contra a ideia e consegui rematar não é dando-te razão, mas é aceitando aquilo que tu estás a querer dizer, a tua mensagem. Portanto, eu acho que é usar a palavra compreendo, trocar o i pelo mas, e depois tens uma regra simples que é tempo e distância. Passar menos tempo e aumentar a distância dessas pessoas que nós não queremos andar a colidir e que não queremos criar atritos. Portanto, se investimos menos tempo
nessa conversa e mais distância, seguramente que vamos ter menos problemas no futuro. Boa. Olha, ó Fiel, nós estamos aqui a terminar e eu iria-te pedir que deixasses aqui para o fim 3 princípios para quem nos está a ouvir e que queira começar desde já, a partir da manhã, a descomplicar a sua comunicação. Que 3 princípios é que tu deixarias para quem quer então descomplicar a comunicação? Eu acho que para quem já ouviu o podcast desde o início, vão ter já muitas relações, desde o objetivo, a clareza, eu acho que é elementar, é as bases. Eu não vou deixar estes 3 princípios, porque quem já está para trás já ouviu, eu vou deixar outros 3 princípios, que é algo que eu trabalho, que é o eu tenho que saber muito, autoconhecimento, então é uma das bases fundamentais para eu ser um melhor comunicador. A especificidade daquilo que eu estou a falar, a temática que eu estou a falar e o público que eu estou a falar. São os princípios básicos. Se eu tenho um bom autoconhecimento, se eu conheço a matéria, de trás para a frente, de frente para trás, e se eu sei para quem eu estou a comunicar, não tenho como dar errado. Não tenho como dar errado. Por norma, nós falhamos em algumas coisas. Por norma, nós falhamos no autoconhecimento. Aí começa tudo mal. E depois, como nós não temos o autoconhecimento, vem os achismos de tudo e mais alguma coisa e eu acho que é assim, não estou seguro daquilo que eu estou a dizer, mas porque eu sou assim e eu comunico assim. Está tudo mal aí. Está tudo mal aí. Que é sobre o outro, não é sobre mim. Portanto, se nós tivermos um bom autoconhecimento, eu vou saber quais é que são as minhas limitações, as minhas fragilidades, onde é que eu posso pisar e onde é que eu não posso, onde é que eu vou ceder e onde é que eu não posso. Então isso blinda-me muito na minha comunicação. Se eu sei que inconstitucionalissimamente é uma palavra difícil, não vou usar esta palavra. Certo. Então eu sei a minha limitação. Se eu sei que a minha limitação é usar muitos as, então eu vou trabalhar o a. Como é que eu vou fazer isto? Então o autoconhecimento é uma peça fundamental. Depois é sobre qualquer temática. Não vejo isto só sobre negócio. Se eu quero falar sobre o jantar de hoje, eu tenho que saber sobre o que é que eu vou falar. Claro. Qual é o tema? Qual é a direção? É sobre o quê? Eu às vezes estou a falar com pessoas e eu fico a dizer, ok, qual é o ponto? Eu ainda não... Está a falar muito bem. Mas eu não estou a compreender nada. Okay. Qual é o ponto? Estou só a partilhar. Ok. Então... Tá. Não. E depois é conhecer, cá está, quem está a comunicar. Já entramos numa... Quando nós entendemos de psicologia, de neurovendas, de neuromarketing, de perfis de pessoas, quando nós entendemos, por exemplo, se olharmos para um não 100% fidedigno, mas dá para nós termos assim umas ilações, tu trabalhas muito e falaste do DISC, vamos assumir o Truecaller para ser um ponto mais simplista. Temos ali as corzinhas, nós sabemos mais ou menos aquilo é um perfil vermelho, aquilo é um perfil amarelo, aquilo é um perfil azul e aquilo é um perfil verde. Quando nós começamos a ter a capacidade de identificar estas pessoas, nós sabemos quem é o nosso público e quem é a pessoa que está à nossa frente. Então eu consigo adaptar a minha comunicação. Se eu estou a falar que é azul, que é um perfil mais analista, no caso, eu não vou estar a ser super criativo. A pessoa não vai querer saber isso dessa forma. Ela vai querer saber horas, dias, qual é o material, como é que ela se vai deslocar, quando é que ela vai voltar, qual é a lista de compras. Ela vai querer saber tudo ao detalhe, porque é uma pessoa altamente programada, altamente analítica, altamente estruturada. Se eu falar com uma pessoa criativa, tem que ser, mano, a gente vamos fazer uma jantarada. Bacalhau tem que ter. Agora, o quê? A gente depois decide. E o que vai gostar? Identificar isso. Claro. Vamos. Se for um verdoca, já não é bem assim. Não é dizer, temos que perguntar às pessoas que vêm jantar cá a casa o que é que elas querem. Porque senão não é fixe. Elas depois chegam e imaginam que há uma intolerante. E como é que é? Nós temos que precaver isso. Os verdocas são aquela malta que gosta muito de proteger, que são os altruístas da vida. Pronto, e por aí vai. Não me querendo alongar, mas é importante nós
começarmos a entender um pouco de psicologia para perceber quem é o tipo de pessoa que nós temos à frente para adaptarmos a nossa comunicação. Porque o mesmo discurso, no caso para um amarelo e para um azul, vai mudar completamente. A mensagem seja a mesma. Mas a Exatamente. é outra. Olha, Fiel, quero-te agradecer a tua presença. Quero insistir a toda a gente para se inscrever no teu evento, que vai ser esta sexta e sábado em Lisboa. Portanto, basta ir ao site eumarca.pt, portanto, fazer a inscrição, estar com este lote de luxo de convidados. Muito, muito obrigado pela tua presença, Fiel. Olha, desejo-te o maior sucesso e que corra tudo bem. Obrigado, Eduardo. Antes de mais, obrigado pelo convite. Também obrigado por quem interagiu aqui no podcast e fez perguntas. Quer dizer que pelo menos tivemos alguém ativo na nossa sessão. E claro, é sempre uma honra trabalhar com pessoas e estar com pessoas que têm o conhecimento que tu tens, ter a profundidade que tu tens, a experiência que tu tens. Isso é muito valor acrescentado também para mim, para a minha marca pessoal, e ajuda-me também a perceber, cá está, que nós temos uma forma de comunicar e nós temos que partilhar essa forma de comunicar da forma mais eficaz. Portanto, eu não conhecia a tua comunidade. Ok. Adaptar aqui um pouco com base naquilo que falámos um bocadinho antes da live. Ou seja, sabemos que temos uma comunicação pautada, saber mais ou menos qual é o perfil. Já tínhamos falado antes para termos aqui um alinhamento, portanto, eu também já sabia mais ou menos o registro, mas obrigado pela oportunidade, por também convidares a partilhar aquilo que é o conhecimento que eu tenho vindo a cultivar ao longo dos anos e a colher, e vamos fazer coisas seguramente giras no futuro. Muito bem. Olhem, meus caros, muito obrigado pela vossa presença. Eu irei lançar oportunamente o episódio e muito obrigado.